Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Vamos então bater um papo aqui a respeito desse cenário que está se moldurando ao nosso redor. E fica a grande questão, né? Estamos vivendo o período da tribulação, né? Já iniciou a tribulação em nosso meio, lembrando, né? Um período de 7 anos, dividido em duas partes, tribulação e grande tribulação, né? Então, duas etapas aí. O que mais tem aqui embaixo? Tem umas coisas diferentes. Então, bolinhas não. Oh. Gente, tem um monte de filtro aqui que eu nem sabia que existia. Tá, como é que eu saio daqui? Eu acho que agora... Ok, é isso. Então, galera, é o seguinte. Estamos vivendo tribulação ou não estamos vivendo tribulação? Como é que eu saio desse negócio aqui que abriu aqui no meio do caminho? Sei lá o que é isso aqui que abriu. Bom, espero que vocês não estejam vendo essa barra aqui embaixo. Mas é o seguinte, uma coisa que eu preciso pontuar para vocês. Estamos vendo aí pelo mundo, e eu acabo sendo uma espécie de catalisador de informações que pessoas do mundo inteiro, seguidores, né, do mundo inteiro, acabam escrevendo para mim e dizendo como está a situação nos locais onde eles estão morando. Hoje, por exemplo, eu recebi um áudio, né, de uma seguidora que está na Alemanha, ela é cristã, tá? E ela ficou, assim, um tanto quanto estupefata diante de manifestações lá pró-Palestina, né? E houve também um pressionamento de grupos radicais, grupos extremistas na Alemanha, tá? Então, grupos muçulmanos extremistas, nada contra o muçulmano, mesmo porque os valores do Alcorão são bem diferentes do que esses grupos extremistas pregam e executam. E ela disse de maneira assim muito preocupada, falou, eu estou com medo de ficar aqui na Alemanha, estou com receio porque esses extremistas estão marcando a casa onde moram os judeus com a estrela, né, de Davi, com a bandeira de Israel, com o símbolo da bandeira de Israel, com a estrela de Davi, né, a estrela de 6 pontas, né, que na verdade é um símbolo pagão, mas não vem ao caso aqui nesse mérito de entrar nesse assunto, mas já tem vídeos no meu canal a respeito disso. Então a preocupação dela, falou, eu vi judeus acuados, né, completamente acuados, desesperados ali e sendo pressionados. E ela então foi pregar na igreja, ela ia trazer uma palavra, uma reflexão na igreja que ela congrega, e durante a pregação, esse mesmo grupo fazendo passeatas ali, né, e tocando um certo terror contra os judeus, começaram a trazer também uma ameaça velada a ela, né, falando contra o cristianismo. Agora já imaginou se isso daí se desdobra, né, isso daí tem um ganho, né, para nossa realidade? Quer dizer, hoje a gente está olhando pela tela da TV e está vendo, puxa vida, os judeus começam a ser perseguidos de novo no mundo inteiro, né? Vemos manifestações globais, até sexta-feira, dia 13, tá? Dia 13, sexta-feira, 13, dia 10, foi decretado o Dia da Fúria, né? Onde foi convocado esses grupos extremistas do mundo inteiro para articular e executar os judeus, simplesmente promover um novo holocausto. Então é algo estarrecedor isso. Agora imagina se isso daí tiver um desdobramento, e vai ter, tá? Cantando a bola aqui para vocês, vai ter um desdobramento para a perseguição de cristãos. Então hoje nós vemos dois grupos de cristãos, né? Especialmente quando eu vejo aqui nas redes sociais. Nós vemos o cristão raiz, você tem que ser um cristão raiz, tá? Tipo Paulo, Pedro, Elias, né? Eliseu, Moisés, Noé, cristão raiz, tá? E aí, se você, ou então você vai ser o crente Nutella, que tem medinho de todas as coisas. Na hora que bate o pé, sai todo mundo correndo. Todo mundo diz que é guerreiro, eu sou guerreiro da luz, estou aqui para combater o combate, mas aí diante de um combate real, se intimidam. Muitas pessoas têm medo de andar com Daniel Mastral, medo de ser retalhado, porque vem a maldição contra o Daniel, ricocheteia, pode pegar na pessoa. Isso daí, desde quando eu me converti, acontece e continua acontecendo nos dias de hoje também. Por incrível que pareça, muitas pessoas falam, Daniel, eu tenho medo até de orar por você, porque de repente vai ter retaliação. Você é um soldado ou não é? Você é crente raiz ou crente Nutella? Porque as coisas vão ganhar um destaque diferente. Eu tenho sinalizado isso há muitos anos que eu tenho pregado sobre isso,
já tem vídeo aqui no meu canal, Calendário Secreto 2023, tenho falado disso há 3 anos atrás, tenho falado disso em podcasts, desse tema, dessa pauta, desse assunto, situação que nós estamos vivendo, isso é inequívoco, não dá para você dizer que não está acontecendo, está diante de mim, está diante de você, e nós temos que tomar uma posição frente a isso. Então é importante pontuar que o ataque a Israel foi sem precedentes na história, tá? Nós só vamos encontrar uma atrocidade dessa no Holocausto, né? E agora novamente um ataque surpresa. Israel desprezou muitos poxa, como é que foi pego desprevenido, né? Desprezou muitos avisos. A CIA avisou Israel, dia 28 de setembro avisou, tá? Depois tiveram outro aviso no dia 5 de outubro e no dia 6 de outubro desprezaram esses avisos, desprezaram esses alarmes e acabaram sendo surpreendidos. Então fica a dica para você que está me assistindo aqui também. Não despreze os alarmes, os alaridos que estamos dando para vocês. Tá? Eu tenho tocado essa trombeta, especialmente desde quando eu saí da Irmandade, tem sido um compromisso meu diante de Deus, como gratidão a Deus por ele ter me tirado do inferno na terra, né? Servir a Ele de todo o meu coração, todas as minhas forças e todo o meu entendimento. Quando eu me desliguei da seita, né? É claro que eu tinha, meu grande desejo era que todo mundo soubesse o que acontece por detrás da cortina, o que acontece nos bastidores, onde você não enxerga, aonde você não vê o que está acontecendo nesses bastidores. Como é que estão preparando essas plataformas? Eu falo disso há muito tempo. Tem vídeos no meu canal do YouTube aqui, Novos Ordos Seclor, eleições americanas, Calendário Secreto 2023, vídeos sobre Apocalipse. Então tem muito material que eu tenho passado, tanto especialmente em cursos presenciais, onde eu tenho mais liberdade de ação, e vamos ter um evento presencial dia 11 de novembro, tá? Fica aí o convite para vocês. Temos ainda algumas vagas, né? Tá quase esgotado, mas temos ainda algumas vagas. Você manda um e-mail no banner que está lá no meu Instagram, tá bom? No e-mail daquele banner, danielmastralpresencial@gmail.com. Não adianta mandar para o meu pessoal, porque eu não consigo ler, tá? Nós temos uma equipe que está nos ajudando, porque são muitas mensagens, eu não consigo gerenciar tudo. Estou me preparando para o seminário, me consagrando e preparando também conteúdo para as aulas dos guardiões, né? Que já se tornaram uma extensão da minha família, são meus filhos na fé, e eu tenho uma responsabilidade sobre esse grupo dos guardiões que Deus tem trazido para mim, né? De ensinar a verdade e passar estratégias para eles sejam multiplicadores da verdade, multiplicadores dos valores sagrados que têm sido contaminados em nosso meio. Entrou em nosso meio, sim, doutrina humana e doutrina de demônios. Então nós temos nos afastado dos valores de Deus e queremos pedir proteção. Quer dizer, como é que você pede proteção para Deus se você não está alinhado com os valores de Deus? Deus não vai te proteger, simples assim, tá? Então quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos e os pratica, esse é o que verdadeiramente ama a Deus. Quando você ama a Deus, Ele está em você e você está nele. E aí você não tem que temer o mal, né? A maldição sem causa não encontra pouso. O diabo só vai te atacar se você tiver uma brecha, uma legalidade. Se você não der essa oportunidade para ele, porque ele é mais oportunista do que poderoso, ele não pode tocar. Então é importante isso. Então, agora o ser humano realmente é complicado. Eu já falei, assistimos um filme chamado Nefários, já fica a dica para vocês assistirem também. Eu achei interessante uma colocação no filme em que o demônio, né, acaba dizendo, olha, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E nós, os demônios, recriamos o homem, remodulamos ele, a nossa imagem, a nossa semelhança. E hoje o que a gente vê é exatamente isso, de maneira perplexa eu vejo isso, né? Quanta maldade no nosso meio, quanta avareza, quanta soberba, quanta ganância, né? Quantas coisas extremas, quanto ódio em nosso meio, quanta falta de entendimento. Realmente o povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, conhecimento das escrituras. E conhecimento das escrituras significa que você também tem que entender o contexto histórico daquilo. Então você não pode pegar um versículo isolado, né? Porque versículo isolado vai ser um pretexto apenas para você construir uma tese em cima e você pode manipular a palavra facilmente. É isso que os falsos profetas fazem. Eu tenho um compromisso com a verdade e eu pago um alto preço por falar a verdade para vocês. Desde quando me converti, eu sou perseguido. E eu continuo sendo perseguido, inclusive por crentes, por falsos cristãos, cristãos sem Cristo. Esses me perseguem, os verdadeiros não. Nós estamos em simbiose, os verdadeiros servos de Deus que estão alinhados com Deus, são cheios do Espírito Santo, são sábios, são os trabalhadores da última hora.
esses ouvem essa voz, ouvem essas vozes que clamam no deserto, que você seja mais uma dessas vozes e se erga nesse momento da história. Todo esse cenário está sendo emoldurado ao nosso entorno, tá? Então não é teoria de conspiração, está acontecendo, é real. E isso está reverberando planetariamente. Vai ter um impacto, como já está tendo no petróleo, vai ter um impacto na economia, vai ter um impacto em abastecimento, né? Em abastecimento, podemos ter crise de abastecimento, né? Tivemos aí a Agenda 2030 e todo mundo correndo atrás para cumprir essa Agenda 2030. O Biden deixou escapar num dos seus discursos, eu falei até na live do Instagram um pouquinho sobre isso, né? Deixou escapar nos seus discursos que no terceiro mundo, nós, tá? Brasil, terceiro mundo, né? Não houve dificuldade na implementação da Agenda 2030, ou seja, o Brasil acolheu com muita facilidade os preceitos dessa Agenda 2030, que não se aplica para 8 bilhões de pessoas. Ela é muito funcional para 500 milhões de pessoas, exatamente tal qual as pedras da Geórgia. Lembra? Stonehenge americano? Tem vídeo no meu canal aqui do YouTube sobre as pedras da Geórgia também. No dia que elas caíram, tá? No exato dia que o acelerador de partículas foi reiniciado para tentar descobrir matéria escura. Então não é coincidência. Explodiu as pedras da Geórgia e ninguém nunca soube quem foi o empresário que mandou fazer, né? Quem foi que construiu aquilo, quem idealizou aquilo. Ficou em segredo, né? Então, olha só quantas coisas estão acontecendo no nosso meio. Aumentou o número de agroglifos, né? O pictograma, círculos ingleses pelo mundo. Estão falando agora em 2023, começa a trazer à tona a história do fenômeno UFO, de OVNI, e chamaram inclusive teólogos, né, para debater o fenômeno UFO. Por que teólogos? Talvez para um pretexto para o arrebatamento, rolando arrebatamento, então foram abduzidos. Pronto, foram abduzidos. Agora nós concordamos que tem vida alienígena, mas eu vejo isso mais como armas de guerra. Já falei isso em seminários, né, online, tá? Onde eu estou mais protegido. Tem 2 seminários meus online, pode ver no link da minha bio lá no meu Instagram. Tem 2 seminários online. Quando eu estava me preparando para esse seminário, vou abrir um parênteses aqui, me preparando para esse seminário, para o primeiro seminário, nós chamamos de Último Exército, e depois Cavando Trincheiras, onde o Último Exército a gente dá um panorama global de como está a situação nesse momento da história, geopolítica e tudo mais. E no 2, Cavando Trincheiras, nós passamos muitas estratégias para você do que está ocorrendo e o que virá ocorrer. Estratégias essas que nós vamos repetir e vamos fundamentar e aprofundar mais o seminário presencial que vamos ter em novembro, lá no Vale da Bênção, tá? Então, além de dar todo esse preâmbulo escatológico, e é claro, Israel tem a ver com esse cenário escatológico, não dá para você falar de escatologia e tirar Israel do contexto, porque é a figueira que Jesus previu ali. Quando os ramos estiverem tenros, eis que é chegado o verão, e eu estou às portas, eu estou perto, não cheguei, mas eu estou chegando. E esse momento aconteceu em 2018, tá? Então Israel foi fundada, ganha como status de Estado em 14 de maio de 1948, com 70 anos, que é uma geração bíblica. Jesus falou, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica, então, tem 70 anos. Vamos ancorar aqui no Salmo 90:10, um dos exemplos, tá? E tem outros versículos que falam sobre isso também. Então, em 2018, quem era o presidente norte-americano? Donald Trump. Trump foi o 45º presidente norte-americano e dentre muitas coisas que ele fez, inclusive o genro dele fez muitos acordos de paz, ele é muito bem visto por Israel, tanto Trump quanto seu genro, tá? E ele vai voltar, podem anotar, Trump vai voltar, tá? Porque ele já deixou muito claro que o Biden fez bobagem, liberando 6 bilhões que estavam congelados ao Irã em troca da libertação de alguns prisioneiros americanos que estavam em território iraniano. Isso trouxe, claro, talvez um financiamento para tudo isso, embora esse ataque foi planejado durante 2 anos. Ou seja, quando esse grupo extremista entrou no território de Israel, eles já tinham mapeado, né, bases militares, já tinham detalhes disso, né? E outro grupo extremista também entrou na ação. E não entrou de maneira oportuna, entrou porque eles já estavam planejados para entrar. E agora isso reverbera no mundo inteiro, né? Perseguições contra os judeus, manifestações, o Louvre foi fechado com medo de atentados, né? O Palácio de Versalhes foi fechado, aeroportos também foram fechados, na Alemanha teve um aeroporto que foi fechado com medo de atentado, então o mundo entrou em estado de alerta. E paradoxalmente nós vemos a China e a Rússia não condenando essa ação, não condenando a ação de grupos extremistas. Inclusive o Brasil não se posicionou diante desse cenário, o Brasil
não se posicionou. Não considera esse grupo extremista como um grupo terrorista. Não considera isso. Né? Então não fala, fica em cima do muro. Ficar em cima do muro, nesse momento da história, não vai dar. Tá? É sim, sim, não, não. Não dá para você ficar em cima do muro. Né? O morno Deus vomita. Tá? Você não pode deixar que Deus venha vomitar você. Né? E a Bíblia, sim, ela dá estratégias para nós do que vai acontecer e como nos posicionar diante dos fatos. Né? Em Amós 3,7, por exemplo, é claro, antes de Deus fazer qualquer coisa, ele revela aos seus profetas, senão vai ser pego desprevenido. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4, a partir do 4, Paulo começa a descortinar ali, você não será pego desprevenido, porque você é da luz, quem está na luz enxerga, quem está dormindo vai ser pego desprevenido. Por isso a nossa missão é desperta, ó tu que dormes, as pessoas estão dormindo, gente. Vocês precisam acordar, queridos. Precisam acordar porque Jesus está voltando. Todo esse cenário é escatológico, é bíblico, tá? Nós estamos vendo aqui, mas eu não vejo mais isso como o princípio das dores, como é narrado em Mateus 24. E eu já falei disso antes também. Não é apenas o princípio. Já estamos nos últimos meses dessas dores e talvez em 2024, depois da data de 31 de outubro de 2023, que é uma data importante, que eu tenho falado há anos sobre isso, para todas as seitas do planeta, seitas, claro, de adoradores do diabo, as principais seitas, que têm envolvimento com a ordem, né, com o grande reset, com plataformas que trazem o controle globalizado. Então, olha só o grande paradoxo. No Holocausto, os judeus foram capturados à força, jogados às câmaras de gás, né, morte de maneira bárbara. E vamos viver um momento, anotem isso aí, tá? Que nós vamos viver um momento em que as pessoas voluntariamente vão ficar na fila, né, para serem exterminados. Guardem essa questão, tá? Porque vamos ter uma nova onda, tá? Te prepara para uma nova abelhada. E aí vai ter que se não fizer, não cumprir os protocolos ali, você vai ser sanções. Você não vai poder comprar, vender, transferir, fazer mais nada, pode perder seu CPF. Basta um botão apertado, você é eliminado. Hoje está tudo virtual. Existe um projeto no Brasil, por exemplo, né, para eliminar papel moeda. O Banco Central já está trabalhando nisso, fazendo testes para isso, para que o papel moeda deixe de circular no Brasil no final de 2024. Olha só, já tem um projeto aí de uma moeda universal, né, proposto pelo Fórum Econômico Mundial e também com amparo da ONU. Né? Paralelamente, eles também estão anunciando crises. É necessário ter o caos para vir alguém estabelecer a paz. Rabinos estão esperando o Messias. Você sabia disso? Eles já estão esperando o Messias e alguns rabinos, eu vou postar inclusive no meu Instagram, quando terminar essa live, né, discurso de alguns rabinos já afirmando, olha, nós acreditamos que o Messias já está entre nós, o Salvador que eles estão esperando, que vai auxiliá-los a redesenhar o seu mapa. E eu falei isso várias vezes, não há outra maneira de redesenhar o mapa de Israel senão mediante uma guerra, uma intervenção militar, onde os Estados Unidos, que é aliado, talvez entre em ação para isso. Né? Redesenhando o mapa, Israel então poderia ter condições da reconstrução do terceiro templo, afinal de contas, eles estão tudo preparados para isso. Já tem ali o mapa do terceiro templo, tem as vestes sacerdotais, dá uma olhadinha na internet, dá uma googada aí, Instituto do Templo, eles têm tudo pronto, Instituto do Templo, pesquisa Instituto do Templo, eles estão tudo preparados para a construção do terceiro templo, só falta o local, que tem que ser aquele ponto ali, onde está o Domo da Rocha, né, que é um local onde tem uma mesquita hoje, então precisam redesenhar aquilo ali para que o templo seja reconstruído, e uma guerra, somente uma guerra vai favorecer isso. E quem é que vai trazer a paz nessa situação? Primeiro vem o caos, eu acredito que o Trump entrando em ação, agora as comportas ficaram muito fáceis para ele, porque o Biden ficou meio mal na fita, ele ter liberado 6 bilhões para o Irã, e agora o Irã também se manifesta em entrar em ação contra Israel. China e Rússia estão mais a favor, né, da Palestina e não consideram esses grupos extremistas como grupos do mal, tá? Vamos colocar assim, porque tem os robozinhos aqui, qualquer palavrinha que você fala te pegam, né? Então não estou com a mesma liberdade que de falar dentro da plataforma do Hotmart, dentro dos Guardiões ou no curso presencial. Então, ou nos seminários online que nós fizemos. Então aqui eu tenho que tomar algumas cautelas, mas eu quero falar nas entrelinhas para que os sábios entendam. A Bíblia diz que os sábios
sábios entenderão, tá? As pessoas do mundo não vão entender mesmo. Os sábios, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, de amor. Você é imagem e semelhança de Deus, então você tem que refletir o amor. Se não tem amor na sua vida, você fala que você é filho do amor, mas você exala ódio, você exala divisão, você faz exatamente o que Deus condena. Deus abomina, por exemplo, quem semeia contenda entre irmãos, quem faz fofoca, crente mimimi, né? Eu quero ver na hora que o bicho pegar mesmo, se você ter coragem, né? Você que é um mimizento, crente Nutella, tô falando agora para os Nutelinhas, tá? Crentinho de internet, né? Fica um mimimi com essas coisas, porque estamos com medo, porque agora não, porque interpretação do texto está cheio de teólogos e sabe tudo, faculdades e sabe tudo na internet, né? Então, falando para os Nutelinhas, tá? Galera, fiquem atentos, porque nós não estamos vivendo um momento de brincadeira, tá? Jesus está voltando e agora o papo é reto, é papo sério. Todos os sinais estão emoldurados ao nosso entorno, não tem como você dizer que não está ocorrendo, está acontecendo, é evidente, é empírico. E se começar uma perseguição contra os cristãos, como é que você vai ser? Você vai continuar assumindo que é cristão ou você vai ter medo? Porque eu vejo manifestações globais a favor da Palestina, passeatas, mas passeatas a favor de Israel, olha, tímidas. As pessoas falam na internet, vamos orar por Israel. Somente isso. Morreu ali. Ninguém vai para a rua, porque tem medo de ser retalhado, né? Tem medo de ser rechaçado. Pois é. Então, eu fiz química, né? Então, quem tem cobre tem medo, não é isso, né? O símbolo do cobre, né? Quem tem cobre tem medo. Então, cautela, galera. Você precisa simplesmente estar diante de Deus e fazer o seu melhor para Deus. O resto Ele fará. Busca em lugar o reino e a sua justiça. E o mais Ele vai te acrescentar. Então, não é para você ter medo do Apocalipse. Veja bem, a Bíblia não diz para você ter medo. Quando começa o livro do Apocalipse, você está falando do Apocalipse, Daniel? Sim, então você briga com João. Você vai lá, manda uma carta assim, fala, Deus, entrega para João essa carta aqui, porque ele está me colocando medo. João escreveu Apocalipse, eu estou morrendo de medo das taças, das trombetas, dos sinais, do juízo, eu estou com medinho, estou embaixo da cama, crente Nutella. Então não vai adiantar, tá? João que escreveu, está escrito e vai acontecer, nós não vamos impedir que isso aconteça. Eu vejo nesse momento histórico, né? Então quando começar a perseguição aos cristãos, vamos ver quem realmente é cristão, quem não é, quem realmente ama a Deus e quem não ama, porque todos esses Nutelinhas vão cair fora, vai ficar o remanescente fiel, esses vão ficar em pé, e esses vão ser arrebatados. Eu creio no arrebatamento, então se vier o arrebatamento, se vier o resgate, né, estamos prontos, mas se não podemos determinar, vai ser amanhã ou depois, não sabemos, fato, mas nós temos os sinais. Então se Jesus diz, nós não sabemos, sim, nós não sabemos, mas por que ele nos deixou sinais? Por que a Bíblia nos dá um manual? Por que Paulo diz que nós não seremos pegos de surpresa? Por que Amós fala que Deus, antes de fazer qualquer coisa, revela aos seus profetas? Por que Noé foi avisado 7 dias antes de cair o dilúvio? Deus avisa os seus, Deus avisou Noé. Olha, vai vir um dilúvio. E Noé avisou o povo, vai vir um dilúvio. Ninguém acreditou, né? A maioria não acreditou. Então eu não estou aqui em busca de aceitação, de validação, enfim, de confete. Estou pouco me lixando para isso. O que me interessa é agradar a Deus. Não estou aqui para agradar pessoas. Se eu tivesse para agradar pessoas, eu modularia o meu discurso e falaria o que você quer ouvir. E aí, claro, né, seria reverenciado. Hoje em dia, como as pessoas prestigiam o bandido, né, e continuam crucificando o amor. Nada de novo abaixo do sol, queridos. Não, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Tenha ousadia de falar do amor e experienciar o amor no momento que o amor tem se esfriado. Ouse falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Você vai ser atacado, você vai ser apedrejado, porque ninguém joga pedra em árvore seca. Bandido não invade uma casa vazia. Então, se você está cheio de Espírito Santo, está incomodando o mundo espiritual, você vai ser retalhado, você vai ser rechaçado. É isso que vai acontecer. É fato empírico. Então, pautado nessa observação dos sinais, eu vejo ali, 2018, completou uma geração. O Trump, então, o que ele faz no seu governo, 45º presidente norte-americano, transfere a embaixada americana para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital ali. Então isso tem um desdobramento muito importante no mundo espiritual. E lá, na nota de $1, novos ordo seclório, nova ordem mundial, né? Começará quando essa nova ordem? Já está tudo pavimentado, né? Depois que nós tivemos a PAN, né, veio ali a proposta do Klaus para o grande reset. Parece algo muito bom, o grande reset, assim
como a Agenda 2030. Só que nas entrelinhas da Agenda 2030 diz que o governo vai ter controle sobre a produção agrícola, vai ter impacto no agronegócio. O governo se mete nisso, que coisa, né? E tem toda uma questão dos transgênicos também. No começo, falavam mal dos transgênicos, se tem boa memória, e eu tenho falado isso para os guardiões também, a gente tem recapitulado essa história, essas páginas da história, né? Inicialmente, os transgênicos não eram bem-vindos, não eram, todo mundo tinha receio, os alimentos Frankenstein, era o que chamava, alimentos Frankenstein, e começaram com a soja, com milho, né? Com trigo, e agora está tudo geneticamente modificado. Então, será que isso está fazendo bem para as pessoas, né? Ou não? E por que então, se isso é tão bem, se isso é tão bom, o transgênico é tão bom, por que tem um banco, né, chamado Cofre do Fim do Mundo, que está lá na Antártida, né, cheio de sementes naturais, sem intervenção, sem alterações genéticas? Está guardando isso para quê? Porque eles já sabem o que vai acontecer. Monta as peças comigo. Os judeus estão esperando o Messias, aquele que chegar para trazer a paz, aquele que promover paz naquela região de conflito, vai ser o Messias, vai ser o Salvador. Mas primeiro é necessário o caos, é necessária a guerra, é necessário a crise de abastecimento, crise econômica, crise na balança comercial. O próprio Rockefeller falou, uma das frases dele foi, o mundo só vai aceitar a ordem quando estiver em meio ao caos. E é fato, vai aceitar a ordem em meio ao caos, vai aceitar a abelhada, porque assim vai ser determinado. E se os cristãos começarem a ser perseguidos, muitos de vocês que se dizem cristãos vão tirar a sua página da internet, não vão colocar que é cristão mais, não vão mais falar de Jesus. Imagina marcando a sua casa com uma cruz, como estão marcando a casa dos judeus com o símbolo da bandeira de Israel. Imagina marcando a sua casa, colocando uma cruz. Aqui mora um cristão, ataca ele, né? Aqui está pregando na igreja, ataca ele. Eu sei o que é sofrer esse ataque, eu sofro todos os dias isso. Todos os dias. Eu estou preparado porque eu não estou preocupado aqui em agradar homens. Minha preocupação é agradar a Deus, agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. Nada mais além disso. Jesus foi perseguido, foi acusado de ter parte com Beelzebul, foi crucificado, o povo que ele ajudou pediu a sua morte. É assim que é, tá? É assim que é. A realidade é essa. Não é que você se converteu, a coisa vai de bom para melhor. Ao contrário, Paulo se converteu, a vida dele piorou. Porém, nada vai te separar do amor de Deus, porque você tem uma experiência com Deus. Quero enfatizar isso com vocês. É muito importante que vocês tenham experiência com Deus. Conheço a Deus não mais de ouvir falar, mas conheço a Deus de experimentar a Deus, de experienciar a Deus. Isso vai ser transformador na sua vida. Então, se esse cenário continua, né, o dia da fúria, perseguição aos judeus, vai ter um desdobramento de perseguição aos cristãos. China já persegue, né, a Coreia persegue, Coreia do Norte está entrando em ação. Falei isso na live no Instagram, antes de sair a notícia até. Já fiquem atentos com a Coreia do Norte. Já falei isso mais de uma vez em lives anteriores aqui no YouTube também, né? E agora a Coreia do Norte começa a aparecer em cena. E olha, fiquem espertos aí que de repente a gente pode soltar uma bomba nuclear, né? Eles não estão dormindo não, estão esperando o momento da oportunidade. São oportunistas ali, né? Esperando a oportunidade. Está no meio de um caos, todo mundo distraído com uma coisa, é ali que o inimigo ataca. Então você não pode se distrair, né? Israel se distraiu e caiu na armadilha do diabo, mesmo sendo avisado. Então não adianta eu te avisar, não adianta você ter o melhor exército, o mais bem equipado, mais bem preparado, se você não tiver estratégia. Sem estratégia você perece. Essa estratégia eu quero passar para vocês, essa estratégia eu tenho me esforçado a passar para os guardiões, nos seminários online e também agora no seminário presencial. Estratégias de como proteger a sua casa, a sua família para situações que estão acontecendo e para o que virá pela frente. E vai piorar. Pode anotar isso, vai piorar, tá bom? Nós estamos vivendo um momento escatológico, bíblico e profético, tá? Tudo está ocorrendo que se moldura ao nosso redor. Quer ver um exemplo? Tivemos uma tetra de luas de sangue, 2014, 2015, né? Então é um fenômeno raro, astrológico, raro. E a astrologia, sim, tem tudo a ver com a palavra de Deus. São sinais do céu, os céus vai dar sinais. Tivemos o eclipse, né? O anel de fogo, né? E esse anel de fogo também é chamado, é o nome de um feitiço usado na alta magia, anel de fogo, onde você tira, né? Você cerca aquela pessoa como um leão que ruge, com o diabo, a Bíblia não fala isso do diabo, é como um leão que ruge buscando a quem possa tragar, esperando uma oportunidade. Qual é a brecha? Qual é a fenda? O que você tem de legalidade? Onde está seu maior medo? Né? Onde está seu coração? Ali está seu tesouro. Seu coração está na prosperidade, na bênção, no milagre, na cura, né? É nisso que está seu coração? É sempre só ter as bênçãos do Senhor e não buscar o Senhor das bênçãos?
Deus não vai te abençoar. Simples assim. Você vai chegar diante dele e vai dizer o quê? O que você fez, meu irmão, minha irmã, com seus talentos, com as habilidades que Deus te deu, com os recursos que Deus te deu? O que você está fazendo com as coisas que Deus te deu? Então, a gente reclama demais e agradece de menos, não é? O em tudo dá graças está fora de moda. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus, está fora de moda. Hoje é a nossa vontade, eu determino, eu ligo, eu desligo, eu faço e aconteço, é triunfalismo demais. Crente Nutella, não é, vamos ter que voltar a ser crente raiz. Aqueles cristãos da igreja primitiva que eram lançados às arenas iam cantando louvores diante da morte, não temiam a morte, porque sabiam que eles tinham a vida eterna, né? Então é essa releitura que nós temos que fazer na nossa vida. Diante desse cenário, né, você está sendo avisado. O próprio livro de Daniel também fala, Daniel deixa muito claro ali no capítulo 12, aquele que tiver seu nome escrito no livro não vai ficar aqui para o dia de angústia. Jesus disse que haveriam tempos de angústias como nunca houve, nem tampouco haverá de vir. Então, esse momento da angústia, né, você está lá livre, que se o seu nome estiver escrito no livro, está lá em Daniel, capítulo de 12, leia de 1 a 10, tá? Você vai entender melhor o contexto. De 1 a 10, as palavras que Daniel estava recebendo estavam seladas, lacradas até o tempo do fim. E agora fica muito claro para você, meu irmão, minha irmã, seu nome tem que estar no livro da vida. E para que seu nome esteja no livro da vida, você tem que viver a Cristo. E viver a Cristo significa viver o amor, né? Externar o amor e conhecer a palavra. O conhecimento é fundamental. Da onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que mesmo? A palavra de Deus. E se você não ouve a palavra de Deus, você é um alvo muito fácil. E se não pratica a palavra de Deus, é um alvo ainda mais fácil. E vivemos esse momento histórico onde o povo corre atrás do vento, buscando doutores de acordo com as suas próprias vontades. E se a pessoa está falando o que eu quero ouvir, então esse é de Deus. Esse daqui não é, porque está me pondo muito medinho, está me falando muito do Apocalipse. Jesus falou de Apocalipse, Jesus falou do demônio. Sabia que dos discursos de Jesus, ele fala bastante do diabo, bastante do adversário, fala muito sobre isso. Então é importante que você tenha esse conhecimento. É claro que apenas conhecer o adversário não te dá autoridade sobre ele. Você tem que conhecer a Deus, que é majoritário sobre o adversário. Entenderam? Majoritário sobre o adversário. E se tudo ocorrer de acordo com os sinais, né, vimos luas de sangue, né, vimos com lua de sangue na formação do Estado de Israel, lua de sangue na Guerra dos 6 Dias, onde Jerusalém foi anexado ao Estado de Israel, né? Então luas de sangue pontuando a história, sinais astrológicos, eclipse no mês de outubro, 31 de outubro, agora outro ritual. Nós vamos entrar em outras comportas estão abrindo no mundo espiritual e vão pavimentar cada vez mais esse terreno para uma nova ordem, para sustentar o anticristo, o contrário a Cristo, que na verdade não é uma pessoa, mas é uma ideia contrária, sabe? É um conceito contrário aos valores de Cristo, contrário ao amor, contrário ao perdão, contrário a estender a mão. É o que as pessoas hoje estão fazendo, as pessoas apontam o dedo, não estendem a mão, não tem mais compaixão. Essa época da internet, né, fez com que muitas pessoas ficassem confinadas e perdemos esse contato físico, a gente já não se abraça mais. Orar uns pelos outros, não se ora mais um pelos outros, é cada um por si, Deus por todos, parece que ficou assim, né? Então a gente tem que orar uns pelos outros, suportar as cargas, os fardos uns dos outros, chorar com os que choram, celebrar com os que celebram. Isso significa que eu não vou ter inveja do meu irmão. Não é, às vezes a inveja não é nem pelo que você tem, é pelo que você é. Você é uma pessoa feliz, as pessoas têm inveja da sua felicidade, porque são pessoas infelizes. Você tem um casamento abençoado, a pessoa que não tem, fica com inveja do seu casamento. Você tem um filho, a pessoa tem inveja do seu filho, da sua filha, porque aquela pessoa de repente não teve filho, não teve um casamento saudável para ter, né? Então tem inveja disso. Então a inveja está muito presente no nosso meio, muito presente, e isso daí, essa inveja, ela vai desdobrar para vaidade, para ganância, para orgulho, para soberba, para mentira. É todo um efeito cascata, e você só vai encontrar o poço nesse efeito. Então, se esse cenário se moldurando agora, 31 de outubro, esse ritual, né, vai ter um desdobramento, segundo eles, que vai começar a reverberar na Terra em torno de final de março de 2024. Será então que em março de 2024 nós entraríamos no início da tribulação? Uma conjectura, guardou a palavra
com hipótese, possibilidade, mas considere essa possibilidade real, porque nós vemos a Agenda 2030 e ela vai terminar exatamente 7 anos depois de 2023. 7 anos de tribulação e grande tribulação, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Se a tribulação começasse em 2024 e tivesse desdobramentos e perseguições, tudo mais, tudo que Jesus já disse que ia acontecer, tudo que a Bíblia narra que vai acontecer, na tribulação a igreja vai ser provada pelo fogo e tem que ser aprovada para ser provado. Você tem que ser provado para ser aprovado. E aí Jesus vai nos buscar, né? Então, se isso estiver correto, né, provavelmente uma hipótese para você ponderar, claro que se Jesus vier amanhã, eu estou pronto, eis-me aqui, Senhor. Jesus vier agora, eis-me aqui, eu estou pronto. Então não fica deixando para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Talvez amanhã não exista. Talvez não exista para você. Quantas pessoas acordaram em Israel no dia 7 de outubro e não dormiram, né? Morreram naquele dia, ou viveram seu pior pesadelo naquele dia. Para pensar nisso. Nós não temos ideia do que são os horrores de uma guerra. Nós não temos parâmetro. Está vendo pela televisão. Mas isso aí se desdobrar para nós. E se começar no Brasil também? E se começar crises violentas no Brasil? E protestos? E começar a perseguir cristãos? E como é que vai ser? Como é que você vai se posicionar diante disso? Então, se acontecer em 2024, uma hipótese disso, nós chegaríamos até 2027. Né? 3 anos e meio, julho de 2027, entre julho e setembro de 2027, que vai ser a época do verão em Israel. Jesus fala, eis que é chegado o verão. Ele dá até o período, né? Eis que é chegado o verão e eu estou às portas, né? Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração findou em 2018, lembra do comercial do Itaú? Lembra do final? Feliz 2018. Aí vi uma mãozinha, mostrava mais 5 anos, vem o calendário e chega em 2023. E lembra da última imagem que o comercial do Itaú mostrava, isso aí do Feliz 2018? Uma menina andando em meio a destroços, escombros em 2023. E o que nós vemos hoje pela televisão? Escombros, destroços. Eles já sabiam, né? Já tinha, essa propaganda do Itaú foi meio que profética, ou será que eles conhecem um calendário, tal qual como eu conheci e vi repetidas vezes, calendário esse que eu tenho alertado vocês. Então esse alerta é para que você desperte, não é para que você tenha medo. A Bíblia diz, em Apocalipse já começa, Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda esses princípios, esses mandamentos, né? Porque o tempo está próximo. E hoje está muito mais próximo do que quando esse livro do Apocalipse foi escrito. Então não é para você ter medo, há uma bem-aventurança, uma promessa de bem-aventurança quando você conhece, aí você se prepara. É como você vê uma grande tempestade se moldurando. Você vê raios, você vê trovões, você vê ventos, nuvens escuras, você se prepara, você se protege para a tempestade, não é? Quando vai ter um furacão, eu vejo pela televisão, no Brasil não tem furacões, né? Mas você vê furacões, vai atingir a Califórnia, por exemplo, terremotos e tal, eles são avisados antes do furacão, que eles se preparam para aquilo. Nós temos que nos preparar, é esse o objetivo de eu estar dando esse alerta para vocês. Se preparem para o impacto. O que nós vamos fazer? Né? Eu junto de comida, eu tenho dinheiro em espécie, o que eu faço? Cada passo, cada etapa é uma etapa, então não dá para a gente se antever demais, não adianta colocar uma projeção muito longa. Quero colocar a projeção para agora, nesse momento, hoje. O que você pode fazer hoje? Hoje você se acerta com Deus. Hoje você pede perdão e se arrepende de verdade dos seus pecados. Hoje você muda a sua rota, muda a sua vida. Hoje você se reconcilia, né, com Deus. Hoje você procura fazer a vontade de Deus na terra e nos céus, não mais a sua vontade. Hoje você passa a ter uma decisão de ter uma vida de oração, de jejum, de intercessão, uma vida onde você vai dar mais valor para sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus amigos, onde você vai procurar servir a Deus com excelência, e não mais ou menos, tá? Mais ou menos Deus vomita. Então essa estratégia para hoje, volta para Deus, volta para o Criador, volta para o Eterno, ouve a sua palavra e pratique a sua palavra, porque isso vai trazer vida para você, vida em abundância para você. Sem isso você não vai ter vida em abundância, sem isso você não se protege, porque maldição sem causa não encontra pouso. O único local seguro é o centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, as bênçãos te alcançam, as bênçãos te seguem, te perseguem, ao contrário do que a maldição, quando você se desvia do caminho, aí você colhe maldição. Então o que eu quero ensinar para vocês,
Agora, o que eu faço hoje? Volta-se para Deus, se humilha, se arrepende, peça perdão pelos seus pecados e procura ter uma nova vida, procura ser uma nova criatura. Permita que entre em você algo chamado metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, sabe? Se reconfigura a sua mente, dá um reset nela, reconfigura e reprograma isso, sabe? Programa você para ter uma conexão, religare com o Criador. Eu preciso de uma conexão com o Criador, eu preciso de uma experiência com Deus. Pai, fala comigo, me usa. Se eu estou aqui vivo, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para sofrer, eu estou aqui para lutar. Nós vamos lutar juntos. E juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais que vencedores. Soldado sozinho não vence batalha, queridos. Eu preciso da oração de vocês, da intercessão de vocês. Mas eu não tenho chamado para a guerra. Beleza, manda provisão para quem tem. Né? Você vê na guerra, o que acontece? Eles atacam a base de provisão. Se não chegar comida para o soldado, se não chegar munição para o soldado, se não chegar remédios para o soldado na fronte, né, nas trincheiras de linha de frente, esse soldado vai morrer, então ele precisa sim de provisão, precisa de sustento, precisa de acolhimento. Nós vimos ali todo o povo de Israel unido, achei bonita aquela cena, ajudando ali os soldados, fazendo provisões para eles e tudo mais. Então eu vejo, fazendo uma analogia com a nossa realidade espiritual, então você manda provisão para os verdadeiros homens e mulheres segundo o coração de Deus que restam na terra, que estão te dando a direção correta, estão dando a cara a tapa, tá? Vocês não têm ideia do que a gente passa. Eu não coloco tudo que eu passo para vocês, mas nós somos frequentemente atacados, retalhados, o inimigo tenta desestabilizar a gente de todo jeito, dioturnamente, porque o diabo não tem férias, não tem feriado. Estamos no meio de um feriado prolongado, né? Não tem feriado, o diabo trabalha full time, tá? Ele não trabalha part time, é full time o tempo inteiro e ele não tem férias, tá? Não tem feriado, não emenda feriado, ele trabalha direto. Então, minha missão é vigiar e orar sem cessar todos os dias, diariamente, porque aquele que está em pé, que vigie para que não caia. Deixou de vigiar, você cai. Salomão caiu, acha que você não cai? Você cai, eu caio. Então, cair não é o problema. Todos os heróis da fé é retratado na Bíblia os feitos e as suas falhas. Então é equivalente. Mas se você está no chão e você aprende com o seu erro, eu não caio mais de novo naquela mesma armadilha. Então você faz parte, o erro faz parte do acerto. Então não é errado errar. O errado é continuar no erro, tá? Então não deixa o inimigo te acusar. Eu lembro de eu assistir um filme, O Exorcismo do Padre, e tem uma parte que o demônio acusa o padre de uma série de pecados que ele havia cometido, e aí o padre fez uma resposta que eu achei muito interessante. Demônio, você não tem autoridade sobre mim, eu já confessei esses pecados para Deus, eu estou perdoado, eu estou lavado com o sangue do Cordeiro, nada disso me atinge mais. Que para Deus, quando você confessa o pecado, se arrepende de verdade, há uma transformação, Deus esquece, aquilo é apagado. Claro que o diabo, o acusador, vai sempre trazer aquilo à tona para você, e ele vai usar pessoas que são matéria-prima para ele. Então você não precisa ser satanista para servir ao diabo, tá? Basta vibrar na mesma frequência que ele da maldade e você vai ser um hospedeiro do mal. Ele vai usar a sua vida como um instrumento nas mãos dele para causar a destruição. Então, quem está arquitetando tudo isso, estão mexendo os cordéis, não aparece. Estão arquitetando os bastidores. Eu não posso colocar isso aqui nessa rede pública, mas eu vou colocar algo para vocês pensarem. Vocês acham que líderes mundiais não sabiam o que estava acontecendo? Vocês acham que esse grupo extremista conseguiu atacar Israel sem que líderes importantes soubessem, né, desse cenário e permitiram que isso acontecesse, talvez facilitaram que isso acontecesse para justamente ter esse desdobramento, para promover o caos, para que mediante o caos levante-se alguém para trazer a paz, que embora seja um colegiado, né, esse conceito do anticristo, vai ter que ter uma pessoa que vai encabeçar, que vai ser o gestor dessa nova ordem, o gestor dessa pavimentação do anticristo, né? E o grande reset já favorece tudo isso. A outrora ninguém podia imaginar, a gente imaginava que a marca era o biochip, agora está muito mais evoluído, é muito maior do que isso, muito maior que essa história de biochip, né? Tem nanotecnologia aí, pode inocular alguma coisa em você, né? E de repente, mediante o que você absorveu, cai na sua corrente sanguínea e pode ser detectado através de um aplicativo se você recebeu ou não determinado medicamento. Então,
Está diante de nós isso, está diante de nós, queridos, né? Então lembre sim de orar pelos seus líderes, tá? É importante isso, lembre de ter uma oração sincera diante de Deus, se arrepender, mudar os seus caminhos, haja diferente, sabe? Vamos voltar ao primeiro amor, se alguém caiu, levanta, estende a mão, levanta, não aponta o dedo, né? É isso que a Bíblia diz, por isso que Jesus enalteceu o samaritano, que os judeus tanto odiavam, porque tinham se juntado com outras nações, tinham se casado com as estrangeiras, né? Nasceu mestiço samaritano, eles detestavam o samaritano, mas Jesus honra o samaritano, a parábola do bom samaritano. Ele desprezou, não deu valor, né, ao sacerdote e também não deu valor ao levita. Não deu valor, porque eles não tiveram a ação do amor, que é a marca do evangelho, é o amor. Amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O samaritano fez isso. O publicano fez isso. Lembra a parábola de Jesus também, do fariseu e publicano? O fariseu bate no peito. Eu dou jejum, eu faço e aconteça. Esse publicano não faz nada. O publicano que era o cobrador de impostos, que os judeus odiavam também. Tem misericórdia de mim, Senhor. Esse desce justificado. Jesus defende a mulher adúltera, João capítulo 8. Ela, pelas leis mosaicas, ela tinha que ser apedrejada. Jesus intervém. Ele era o único sem pecado. Ele era o único que tinha legitimidade, poderia tirar a primeira pedra. Ele não atirou. Ele foi lá e acolheu aquela mulher, defendeu aquela mulher. Então, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Você não tem nenhum? Tá cheio, né? Então limpa primeiro o cisco do teu olho, a trave do teu olho, para olhar o cisco do olho do irmão. Chega desse mimimi em nosso meio. Gente, nós estamos brigando entre nós e as coisas vão apertar. Talvez seja a única forma de nós nos unirmos, né? Porque quando um país está em guerra, por exemplo, todo mundo se une, acabou as idealizações. Esse aqui é Bolsonaro, esse daqui é Lula, né? Então eu não sou nem Bolsonaro nem Lula, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, simples assim, né? Então nós temos que resgatar isso. Então se a tribulação ela vai começar em março de 2024, né? Nós temos um período aí até julho, mais ou menos, 2027, julho a setembro de 2027, para a tribulação. E aí entraremos na grande tribulação no segundo semestre de 2027, dentro desse cenário hipotético, tá? Na grande tribulação vamos ter um platô, um alvo, que é a Agenda 2030, que é exatamente o que hoje está sendo perseguido, a Agenda 2030. E você não tem ideia do que essa agenda estabelece, formas de controle embutidas também. E é necessário reduzir a população, tem muita gente no mundo. Vocês podem observar que todas as grandes crises começam sempre solapando as pessoas menos favorecidas, né? A dengue, as PANs, né? Os ataques às doenças, né? Acabam sempre se espalhando essas camadas menos favorecidas e depois acabam tendo outro desdobramento e vão fazendo uma seleção. Eles estão fazendo uma limpeza nesse planeta, né? Eles estão fazendo orquestrado, isso é planejado. Tá? Não é por acaso que está acontecendo, está ocorrendo, né? O Klaus já disse, né, que até 2030 todo mundo tem que estar chipado, tem que estar monitorado. Se você não estiver debaixo dessa agenda de controle, você não pode fazer parte do sistema. Esse sistema já preparou um modelo de controle para toda a população global, tá? Hoje você tem reconhecimento facial, né? Tem marca, hoje é biometria, é muito fácil localizar. Então todo esse cenário já está diante de nós, está muito claro, é o cenário do anticristo, é o cenário do apocalipse que nós estamos vivenciando. E vamos ter perseguições, vamos ter crises, vamos ter crise de terremotos, a natureza vai agir também, e o pior de tudo, a cereja do bolo não é o ataque da Irmandade, da organização satânica, não é essa a grande preocupação, é o dia da vingança do Senhor, é o dia da justiça do nosso Deus. Esse dia você tem que ter muito cautela, porque é Deus agindo, o justo juiz agindo, e ele vai cobrar de você, viu? Vai cobrar suas atitudes de você, vai falar sobre você. Então o chip vai cair exatamente no momento da grande tribulação, né? Você vê o alvo ali que o Klaus estabeleceu, 2030 todo o planeta tem que estar chipado, no platô da grande tribulação, vai monitorar todo mundo, vai ter o controle e perseguições. E nesse momento, Deus também estabelece, né, Apocalipse capítulo 8, capítulo 9, fala a respeito disso, que muitas pessoas, o livro do Apocalipse não está na ordem cronológica, tá?
Então, falando do capítulo 8 e 9, onde Deus estabelece a soltura, né, de um demônio que está preso no abismo, né, o Abaddon. Então, o anjo vem com a chave que Deus deu, ele abre o poço e sai uma horda de demônios que vão destruir a terça parte da terra. Então, não é destruir Israel, mas a terça parte da terra. Está falando de uma horda de demônios, tá? Não precisa de um exército de 200 milhões para acabar com Israel. É muito, é desproporcional isso. Mas vai destruir a terça parte do planeta, a terça parte. Né? Então, anjos que estão lá no Eufrates, estão presos, vão ser soltos por Deus, vão destruir a terça parte da terra. Deus está fazendo o seu juízo também. Esse momento não tem onde você se esconder, não existe bunker para você se esconder, não existe local para você se refugiar, porque Deus vai te achar. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Então é o momento de parar de brincar de ser crente, parar de brincar de amar a Deus. Eu amo a Deus, mas você não vive o amor. Se Deus é amor e você destila ódio, divisão, contenda entre irmãos, maledicência, tudo que Deus condena, tudo que Deus abomina, você faz, é antagônico, né? Então você nunca se converteu. Você apenas foi convencido no seu horizonte da razão, mas não foi convertido para o coração. O coração não foi transformado, né? E nós percebemos nos olhares das pessoas isso. Dizem, né, a literatura, né, a paralela diz que os olhos são a janela da alma. A Bíblia fala disso, que os olhos são a candeia do corpo, né? Então, eles vão refletir aquilo que está no seu coração. Você tem um coração puro? Os puros de coração verão a Deus. Os que não são puros não vão ver a Deus. Vão ver a figura do diabo atacando a terra para valer. Então, quando você tem Deus no seu coração, de verdade, você tem uma conexão com o Pai, você realmente se sente filho ou filha, nessa legitimidade você está protegido e guardado. E Deus vai te dar estratégia e direção. E você vai ouvir a voz dos profetas. Assim como Deus falou para Ezequiel, vai lá e prega. Prega para onde? Para Israel, para a casa de Israel. Porque é nação rebelde. Você vai encontrar gente sisuda, gente de bico. Eu estou te mandando em meio a serpentes e escorpiões, né? Eu estou te mandando para a casa de Israel, ou seja, para a igreja. Essa é a missão que Deus colocou para mim, falar para aquelas pessoas supostamente convertidas, que amam a Deus, que já entenderam a Deus, que já se converteram, né? Para cristãos, inclusive. Né? E de repente não experienciaram isso, não viveram de verdade, tá? Não viveram de verdade. Nós precisamos resgatar esses valores do amor. E Ezequiel foi cobrado disso. Vai lá e fala. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fale. É o que eu estou fazendo. Eu estou falando, alertando vocês. Estamos às portas do Apocalipse, às portas da tribulação e da grande tribulação. E somos uma geração privilegiada por isso. Somos os trabalhadores da última hora. Sabe o que significa? A mesma paga, a mesma unção de Elias, Eliseu, de Paulo, de Barnabé, de Moisés, de Noé. A mesma unção vai ser derramada sobre você e sobre mim. É uma grande responsabilidade isso para nós. Ser sal da terra, ser luz do mundo, essa é a referência. O mundo carece de referências do amor, referências positivas. Você precisa ser essa referência, meu irmão, porque senão a coisa vai ficar feia aqui, sabe? Então acerta a tua casa, cuida da tua vida, cuida do teu coração, cuida, né, renova a sua fé, purifica o seu coração, sabe? Tem que haver um remodelamento disso daí, tem que se esforçar para ser soldados, né? Soldados que saibam estratégias e saibam como usar essa estratégia. Então não adianta você ter um arma, eu conheço a palavra de Deus, ok, é uma arma que nós temos, uma arma ofensiva, né? É a espada do Espírito, mas o escudo da fé, está bem posicionado? Como é que está a sua fé hoje? Como é que você avalia a sua fé hoje? Você acredita realmente em Deus? Você acredita na salvação? Você acredita em Jesus? Você acredita na ressurreição? Você acredita no Apocalipse? Você acredita na Bíblia? A Bíblia fala do Apocalipse, Jesus falou do Apocalipse, está acontecendo. Então, é isso que nós temos que rever nossos pensamentos, vamos nos direcionar para Deus. Israel foi avisado 3 vezes, eu tenho alertado vocês há anos, há 25 anos eu sirvo a Deus no ministério full time, tempo integral. Não dá para você ser rei e sacerdote, não se aceita o chamado, é tempo integral. Eu não teria tempo para preparar as aulas com os guardiões, escrever livros, fazer seminários, se eu tivesse um outro ofício. Então eu me dedico tempo integral para servir a Deus, e faço isso de todo o meu coração, toda a minha vontade. Não sou rico, né? Mas graças a Deus o pão nosso Deus tem dado a cada dia. E você pode ser alguém também para orar por nós. Lembre-se de orar por nós, para interceder pelas nossas vidas. Ore pela provisão, ore pela proteção, porque estão ameaças. No seminário nível 1, online, para vocês terem uma ideia, um bichinho nosso morreu.
simplesmente morreu, saudável, né? Uma calopsita, né? Vive 15 anos, bichinho, uma calopsita ave vive 15 anos. Tinha 3 aninhos, morreu, do nada, pareceu morto na gaiola, assim, uma semana antes do seminário online. Não estava preparando para isso. E agora aconteceu novamente, né? Então, embora eu conheça as estratégias, a gente se esforça, o diabo encontrou uma fenda, ele vai. Aquele dia você não orou, aquele dia você deixou de ungir, aquele dia você, de repente, ele é o tempo inteiro. Então, tem que estar, vigiar e orar sem cessar, tá? Isso é muito importante, que você possa desfrutar de uma vida plena, de uma vida em abundância. É claro que o diabo vai tentar te atacar. Você vai estar brilhando no meio da escuridão, você é luz, a luz atrai as trevas, sabe? O grande paradoxo, atrai as trevas, está atraindo as velas apagadas para que você possa acendê-las novamente. Então, que essa chama da fé seja acesa novamente no seu coração, meu irmão, minha irmã. Aceso novamente. Não deixa o diabo eclipsar isso. Não deixa a circunstância eclipsar. Não deixa o medo te paralisar. O medo te paralisa. A Bíblia diz, não tenha medo. Eu sou contigo por onde quer que andares. Se é bendito ao entrar e bendito ao sair. Por onde quer que andares. Não é para você ter medo. É para você ter temor, sim, de Deus. O temor não do castigo, não da maldição, ou correr atrás da busca de uma bênção, porque aí eu faço algo porque eu vou ganhar algo em troca. Você faz por amor, simples assim. Se você faz por amor, Deus aceita. Se não fez por amor, você ofertou. Não fez por amor, eu fiz por interesse, Deus não abençoa. Eu estou intercedendo por aquela pessoa, mas não é por amor, eu estou intercedendo porque é minha obrigação. Não, você faça por amor. Sem amor não adianta. Sem amor você soma como metal que soa, como sino que retine. Sem amor você é nada. Você não funciona sem amor. Essa tem que ser a mola propulsora para todos nós. Então, diante desse cenário, tá tudo quando o Trump vai voltar. Ele ganhou muita vitrine, ele voltará e ele vai trazer a paz. Pode escrever isso. Trump voltará e vai trazer a paz no Oriente Médio. E vai ser muito aclamado. E talvez seja o grande articulador para a reconstrução do terceiro templo. Então, eu vejo Donald Trump com um grande potencial aí. É claro que nós temos os colaboradores, mais que estão juntos também. Nós vemos o Musk, vemos o tio Bill, a Rússia. E aí o Trump já falou, eu acabo com essa guerra da Rússia e da Ucrânia rapidamente, muito simples. E evidentemente a Rússia, vocês sabem, ajudou sim nas eleições americanas. A CIA levantou essa bola. Só que recuaram depois. Abafa aí, não vamos falar mais disso não. E agora o Biden ficou na fria, colocou o Biden numa situação bem complicada. Então, diante do que está acontecendo hoje, isso vai ter um desdobramento maior ainda, e vai repercutir no mundo inteiro, porque agora nós temos 2 grandes guerras em vigor. Isso está se espalhando pelo mundo, está virando ondas de violência, ondas de ódio, perseguições, e talvez se outros países entrarem na guerra, se o Irã realmente entrar nessa parada, como já estão noticiando que vai entrar, e já está recrutando soldados para isso, se entrar, olha, o Irã tem aliado como a Rússia, a China está a favor também dessa mesma situação, os Estados Unidos estão na contramão do sistema, a Coreia do Norte está quietinha lá, de repente isso pode ter um desdobramento mundial, já pararam para pensar nisso? Então tudo está hoje colaborando para um sistema que já foi estabelecido e que a Bíblia retrata. O Apocalipse vai acontecer, nós não vamos impedir, não adianta você orar para não acontecer, vai acontecer, você não tem como escapar disso. Deus disse, está escrito, vai acontecer. Lutero tentou, por exemplo, até que o Apocalipse não fosse entrar para o cano, mas entrou porque Deus escolheu o que vai e o que não vai. Por mais que os romanos tentaram mexer na estrutura da palavra de Deus, a mensagem do amor, ela está lá de Gênesis e Apocalipse. O amor está presente em toda a extensão das escrituras sagradas. É esse amor que nós temos que buscar resgatar, porque as coisas tendem a piorar bastante daqui para frente e nós vamos... E agora, some isso com uma nova abelhada, Somem com a abelhada, uma segunda onda. Quando chegar a terceira onda, tá todo mundo prostrado já, tá? E o Hamas esperou 2 anos para atacar, 2 anos pacientemente elaborando, planejando, cuidadosamente, todos os detalhes. Podem ter certeza que o diabo, ele se preparou durante séculos para esse momento. Ele sabe exatamente do que está acontecendo. O adversário, ele estudou a sua vida, ele conhece a sua fraqueza, ele conhece seus medos, ele conhece seus temores, ele conhece seus piores pesadelos. E ele vai tentar te assustar, te intimidar para isso.
Pode ter certeza disso, tá? Eu não estou falando de brincadeira, não. Eu sei o que é batalha espiritual. E nós já não estamos mais na esfera de batalha. Chegamos num upgrade agora. Estamos numa guerra espiritual. E na guerra, você só tem um lado para servir, né? Escolhe o seu lado. O nosso general é Cristo. Nós temos que estar nessa fileira, tá? Do lado certo. O Hamas, por exemplo, ele mapeou territórios. Ele sabia exatamente onde estava a base militar e tinha a planta da base militar, né? O Hezbollah entrou pela fronteira ali do Líbano, entrou em Israel, atacou uma base militar, e eles sabiam a única porta daquela base que estava destravada. Como é que eles sabiam disso? Como é que eles tiveram esta informação? Será que não tem camadas superiores, aí, hierárquicas, que estão envolvidas com esse sistema global de preparo e plataforma para o anticristo, que favoreceram, que facilitaram isso? Porque eles estavam muito bem municiados. Israel é muito conhecido e reconhecido pelo seu serviço de inteligência, pelo Mossad, e também com suas estratégias militares. Muito respeitado. Só que eu vejo o mundo hoje se mobilizando timidamente a favor de Israel, né? E aí, quem é que deu esse mapa para os terroristas? Quem deu esse mapa no mundo? Como é que chegaram nisso? Alguém facilitou, alguém deu isso de bandeja, né? E olha só, desprezaram o aviso da CIA. Quero lembrar isso. Dia 28 de setembro, a CIA avisou Israel. Estão preparando alguma coisa, porque eles sabem, quem que produz os mísseis, né? Os grandes produtores de arma do mundo. É China, é Rússia, é Estados Unidos. Então não se sabe de onde está vindo algum desvio aqui. Tá saindo muita arma para esse lado aqui. A CIA sabe disso. A KGB sabe disso. O serviço de inteligência sabe disso. Avisaram, foram desprezados. Eu estou avisando vocês, né? Avisando o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então podemos ter um desdobramento muito severo para 2024 e já sofrer sequelas disso neste ano ainda, com crise de abastecimento, colapso financeiro, né, ameaças de guerra, início de uma perseguição, vai ter um desdobramento, perseguição de cristãos também, né? E vemos aí todo esse cenário se moldurando, aí fim do papel moeda única, tudo aquilo que a gente já tem falado há anos. Há 25 anos eu sirvo a Deus em tempo integral. E nesse momento da história, sinceramente, eu esperava não estar vivendo. Eu esperava que em 2023 eu não estivesse mais aqui, né? Mas estou aqui, e se Deus tem um propósito, o propósito é esse, é alertar vocês, é dar direção, é dar norte para vocês, né? Então, do porte que tem o exército de Israel, a estrutura que eles têm, eles não seriam pegos de surpresa. Houve alguém que traiu, houve um Judas no meio dessa história, né? Tem um Judas no meio dessa história, podem ter certeza. Um Judas que está servindo ao império das trevas e não à luz. E está infiltrado, tem pessoas infiltradas em todas as camadas da sociedade, todas as camadas, especialmente as camadas mais elevadas que controlam a população, que tem o poder de informações e acesso às informações. Essas pessoas servem a um Deus, tá? Que preparam uma plataforma global, que pretendem trazer então uma nova era para o mundo, uma era que eles vão desfrutar, né? Em que esse grupo vai desfrutar, eliminando uma parte da população, deixando só aqueles que vão produzir a mão de obra para eles, que são necessários, e eles vão herdar a terra, né? Eles já acreditam nisso, a igreja pode ser arrebatada, não tem problema. Hasta la vista, igreja, acabou a força de resistência, não vai ter mais ninguém orando, perturbando a gente, vai ser mais fácil, estoura o mundo aqui, nos refugiamos nos bunkers, saímos de volta e a terra é nossa, né? Só que não, né? Deus, quando chegar o dia da ira do Senhor, eles pularam esse pequeno detalhe. A ira do Senhor, ninguém vai escapar. Nem você escapa, nem eu escapo, ninguém escapa dos olhos de Deus. Eles estão em todo lugar, em todo canto. Você não tem como fugir de Deus. Você pode fugir de um ataque aqui, um ataque do ser humano, um ataque do diabo, né? Então, olha só, vejo líderes agora do mundo inteiro também pedindo ajuda humanitária para Gaza, se unindo nesse propósito. É claro, a guerra não é contra os palestinos, tá? É contra um grupo extremista, são vidas e que merecem a nossa atenção, a nossa oração, a nossa solidariedade, né? Mas eu vejo hoje o mundo se mobilizando bastante a favor da Palestina e menos a favor de Israel. E muitos cristãos, embora na internet façam campanha, vamos orar para Israel, não tem a coragem de dar a cara a tapa, falar abertamente, né? Eu apoio esse ou aquele ali, essa é a minha posição, porque tem medo, quer ir para soldado com medo da guerra, que raio de guerreiro e guerreira é você. Então nós estamos aqui com uma missão, com um propósito, vai ter guerra, e nós já estamos em guerra. Eu
já enfrento essa batalha diariamente na minha vida, né? Essa guerra diária, a guerra espiritual cada vez mais elevada, mas isso só me fortalece, me treina a lutar melhor. Eu aprendo com os meus erros, eu aprendo com as minhas falhas e procuro corrigir, acertar o rumo, o prumo das velas. Você tem que se alinhar. Existem tempestades que vão te levar para praias que você jamais chegaria sem essas tempestades. Em breve, a inteligência artificial vai estar substituindo pessoas na mão de obra. O Musk já cantou essa bola. A inteligência artificial vai substituir mão de obra de pessoas, vai substituir um monte de tarefas aí, e essas pessoas vão ficar sem emprego, né? Sem emprego. Então, vamos ter aí um upgrade na mão de obra vindo da inteligência artificial, mas o ser humano que executa a tarefa vai ser desprezado, vai ser tirado. Então, o que vão fazer com toda essa gente desempregada? O que se vão fazer disso? Aí sim, o grande reset parece algo muito bom. O salário mínimo universal parece muito bom, mas é uma ilusão. Como a Agenda 2030, outra ilusão, né? E aqui, diante do cenário, você veja só como foi estratégico, como foi pensado isso, né? Nós vemos aí o Brasil não tomando posição nenhuma, não tomando nenhuma posição frente a isso, nem para lá, nem para cá, ficando meio em cima do muro para agradar gregos e troianos, não dá. Nesse momento da história você tem que se posicionar, agrade a Deus, tá? Essa é a dica para você. Não estou dizendo se agradar Israel, ou palestino, agradar Lula, ou agradar bolsonarista, né? O pessoal brinca bolsominion e petralha, né? Então não se preocupe em agradar pessoas, agrade a Deus. Jesus, ele foi acusado de ter parte com demônio, foi pedir a crucificação do amor. Vão pedir a sua crucificação também. Você vai ser apedrejado, atacado, difamado, caluniado. Vai passar por isso, vai ser traído, vai ser enganado. Faz parte. Jesus passou por isso. Nós vamos passar também, então não reclame. E eles querem diminuir a população com duas frentes, né? Com a abelhada, tá? Que vem outra onda, anotem aí, vem outra onda muito pior, muito mais violenta. Podem se preparar para mais uma temporada aí, tá? Ao final desse ano, começo do ano que vem deve estar chegando aí pra gente, depois do ritual de 31 de outubro, e somado com isso com guerra. São dois elementos que acabam dizimando populações, guerra, né, e é somado com PAN, né, somado com uma doença muito contagiosa, por exemplo, tá? Então, e te obrigando ainda a tomar alguns medicamentos aí que talvez não façam aquele efeito que eles estão dizendo que faz. Só para você pensar a respeito, tá? Então, esse é o nosso cenário. Nós estamos muito às portas, eu creio que nós estamos vivendo um momento que já não é mais o princípio das dores, já ultrapassamos esse estágio, nós temos mais uns meses aí de dores, e aí, provavelmente, por inferência, por observação nos sinais, pautado nessa observação, nós vamos entrar no período chamado de tribulação, tá? Porque guerra e doenças têm destruído e dizimado a população, têm reduzido a população global, e isso vai aumentar porque precisam de mais uma guerra e precisam de mais outra PAN, né? PAN foi a primeira que teve, vocês sabem disso, né? Nós tivemos locais regionais aí, né? Com doenças, tá? Epidemias, mas PAN, essa foi a primeira, mundial. Agora, imagina uma abelha que ela consiga sobreviver a qualquer temperatura, né? Tanto no frio quanto em calores extremos. Essa abelha é muito resistente, é uma abelha criada em laboratório, então a ferroada dela, a picada dela, ela vai causar um dano para você, mas ela foi geneticamente preparada e modificada para que possa sobreviver a qualquer temperatura. Isso aí dentro da área da microbiologia é uma coisa muito bem arquitetada. Isso foi planejado, tá? Fica a dica para vocês. Não é à toa, não. Foi planejado, foi construído isso em laboratórios. E aí é espalhado. Assim como o adreno, como eu já tenho falado sobre isso, e até a Rússia usou de pretexto para atacar a Ucrânia, dizendo que eles tinham um laboratório de adreno, né? E estavam mandando para os Estados Unidos as ampolas ali. Então, quer dizer, aquilo que eu já falo há muito tempo, inclusive tem vídeo no meu canal do YouTube deletado da série Adrenocromo, né? Eu tive que refazer o vídeo, usar outras palavras ali, porque, né, tem todo esse cerco, essa censura no nosso meio. E eles vão colocar essa lei da mordaça para calar nossas vozes, para depois lançarem uma próxima abelhada.
tá? Então, eles estão procurando articular para fortalecer mais ainda essas medidas de controle, de contenção, para que a nossa voz não seja ouvida. Mas eu estou falando enquanto a gente tem recurso. Eu posso usar esse canal como meio? Eu vou usar esse canal como meio. Meu livro chega onde eu não chego, esses vídeos chegam onde eu não chego, podcast chega onde eu não chego, né? Então, curso presencial, eu posso falar qualquer coisa, abertamente. Seminários online, dentro da plataforma fechada, nos Guardiões, eu posso ensinar tudo para que eu possa. E aqui eu quero dar alerta para vocês. Embora eu não possa falar tudo, nas entrelinhas, os sábios vão entender. Você que tem o Espírito Santo está entendendo exatamente o que eu estou falando. É tempo de se reconciliar com Deus, é tempo de voltar para o Pai. Sabe o filho pródigo fez um monte de bobagem, né? Você fez muita besteira na vida. Eu também fiz. Nós erramos sim, né? Mas eu tenho que ter essa humildade, arrependimento, volta para o Pai. Pai, me perdoa porque fiz muita besteira, porque traí seu nome, porque falei mal dos meus irmãos, porque ataquei meus irmãos, porque ofendi, porque eu acusei, porque eu caluniei, porque roubei, porque entrou ganância no meu coração, porque me tornei tão avarento, tão soberbo, né? E não vai levar nada daqui, tá? Que adianta a sua avareza. Por isso que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Que adianta ser avarento, colocar dinheiro embaixo do colchão? Não vai levar nada. Você chegou na terra peladão, peladona, e você vai embora peladão, peladona também. Você não leva nada. Você já viu um carro funerário sendo seguido por um caminhão de mudança? Não tem isso, né? Você escutou direito. Nunca viu, né? Um carro funerário sendo seguido por um caminhão de mudança, porque você não vai levar nada daqui. Na verdade, você deixa aqui. Deixa a sua palavra, deixa as pessoas que te conheceram, vão saber que entre elas esteve um profeta, uma profeta de Deus. Uma voz que clama no deserto. Esteve em nosso meio e nós desprezamos. Você nunca vai ter desculpa diante de Deus, porque você é indesculpável quando você conhece a verdade e opta em abraçar a mentira. Todos os cativeiros que Israel passou pela história, o Deus levantou profetas antes para exortarem o povo. Se arrepende, Israel, se arrepende. Vocês estão produzindo escória, excremento, vocês estão fazendo tudo errado, profetizando o que eu não disse para profetizar, dizendo eu sonhei, só que eu nunca falei com esses caras, né? E aí, de repente, o que adiantou? Cativeiro. E mais uma vez estamos enfrentando isso. Cativeiro, só que agora tribulação e grande tribulação. É um momento muito importante da história, né? Eu me sinto privilegiado. Hoje, revendo meus conceitos, é um privilégio. Eu imaginava que eu não ia estar vivo nesse momento da história, mas estou e Deus tem um propósito. Então, Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você está aqui com um propósito. Você não está aqui a passeio. Você está aqui para fazer parte do jogo. Você não está aqui para ficar sentado na arquibancada e assistir o jogo. Está aqui para jogar o jogo, para entrar em campo. Entrar em campo com a sua armadura, entrar na arena com a sua armadura, preparado para combater o bom combate, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, que a verdade seja uma permanente na sua vida. Não fale mentira para agradar os falsos profetas. Fala a verdade. A verdade é amarga, a verdade é dura. Jesus falou a verdade e foi crucificado. Quando você fala a verdade, você é crucificado. Ainda mais um sistema culturado pela mentira. Só se fala mentira. O que atrai as pessoas para a igreja hoje? Prosperidade, bênção, unção, entrevista com o demônio. Não é mais santificação, não é mais o perdão, não é mais conhecimento da palavra, não é mais estudo da palavra. Nós invertemos os valores, nós nos perdemos. E é o momento de você se achar. Se você não se achar nesse momento, você sabe o que pode te encontrar, né? O diabo te acha. Todo esse sistema vai te estrangular. Mas juntos nós somos mais fortes. Então o remanescente fiel que está ouvindo essa mensagem, primeiro passo é se alinhar com Deus. Primeiro passo é você ter um vetor com Deus e buscar uma experiência com Deus. Senhor, eu quero uma experiência contigo, porque Deus dá ordem aos anjos para que se acamparem ao nosso redor, né? E se você te fosse julgado agora, o justo juiz chegou agora, Jesus está aqui agora, veio amanhã, veio hoje à noite. Ele vai olhar para você e vai dizer, como é que está a sua vida? Você seria julgado, condenado, ou você seria absolvido? Jesus vai dizer, puxa, parabéns, você trouxe muito orgulho ao meu coração, você viveu o amor, você experienciou o amor, você estendeu a mão, você visitou aqueles que estavam enfermos, você deu um copo de água fria aos pequenos, você me deu comida quando eu tive fome, me deu água quando eu tive sede, você me visitou quando eu estive doente, quando eu estive preso você foi até mim, você me deu amparo, ou será que você não fez nada por ninguém, só pensou no seu próprio umbigo? Você seria julgado, como estão seus atos? Olha para a sua vida, se permita olhar no espelho de Deus. Tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube, Espelho Negro, assiste esse vídeo, pelo menos 2 vezes, Espelho Negro, uma vez talvez você não absorva todo o conteúdo,
Veja duas vezes, espelho negro. Se olha no espelho de Deus e como é que está a sua vida hoje, com sinceridade. Como é que estão seus atos hoje? Você tem sido canal de bênção ou canal de maldição? Você tem replicado ódio ou amor? Você tem abraçado, acolhido ou você tem rejeitado e condenado? Você tem julgado, sentenciado e condenado pessoas? Você não tem poder para julgar. Quem julga é só Deus, sabia? Está escrito na palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas não conhecem a palavra de Deus. O pastor disse que, mas está na Bíblia o que o pastor disse, seja como os bereanos, checa na palavra se está escrito aquilo ali, e a palavra deixa muito clara essa questão. É muito fácil você entender quem serve a Deus e quem não serve, porque pelos seus atos, pelos seus frutos, você conhece a árvore. Se vê uma árvore que não dá fruto, você pode ter certeza, quem mais critica é o que menos faz, não é isso? Aquela pessoa que nada faz é o que mais critica. Como já disse William Shakespeare, vasos vazios são aqueles que fazem mais barulho. Se você é cheio de Espírito Santo, você não fica destilando ódio, você abraça, você acolhe, você ensina, você procura ter uma vida com Deus, você procura se alinhar com Deus e fazer a diferença nesse mundo indiferente. Essa é a nossa missão, essa é a nossa missão, essa é a nossa grande batalha aqui dentro, no seu coração. Segundo campo de batalha, tua casa, seja bênção na sua casa, na sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Depois você vai ser bênção lá fora. Então a gente quer ser mais do que vencedor, mas não queremos conquistar as nossas casas para Jesus, é o que eu vou passar no seminário presencial, inclusive. Nossas casas, como proteger sua casa, sua família, seu cônjuge, seus amigos. Qual as estratégias que a Bíblia dá? E dá estratégia. E diz o que vai acontecer antes que aconteça, como avisou Noé 7 dias antes. E Noé, ninguém acreditou em Noé, né? Ninguém acreditou. Eu sei que muitas pessoas não vão acreditar em mim, você não precisa acreditar, não precisa gostar de mim, não tem problema nenhum, mas eu estou fazendo ao que Deus mandou fazer. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu estou falando o que tem que ser dito. E ponto final. Vai acontecer. Quer pagar para ver? Paga para ver. Fica aqui pagando tribulação, né? Eu não posso fazer nada. Minha missão é essa, te apontar o caminho. Percorrer o caminho é escolha sua, é livre-arbítrio seu, não é meu. Na minha missão, estou passando, apontando o caminho, dando a direção e passando estratégias para vocês. Se você escolher o caminho da maldição, você vai colher maldição. E na grande tribulação, uma coisa vai ficar tão séria, tão feio aqui, que muitas pessoas vão se converter. Aí nós vamos ter um avivamento, só que pelo medo, né? Pelo pior dos caminhos. Lembra Apocalipse capítulo 7? Lembra quando eu falei que não é na ordem cronológica? Falei capítulo 8 e 9, o dia da justiça do Senhor, e agora no capítulo 7. O que acontece? Uma grande multidão aparece ali, uma multidão que ninguém podia contar, vestido de branco com palma nas mãos. Né? Da onde eles vieram? Vieram da grande tribulação. E vieram da onde? Quem são aquela multidão? De todos os povos, tribos, línguas e nações. Sem divisão, tá vendo? Não é o muçulmano, o cristão, o judeu, né, o budista, não. Vieram de todos os povos, línguas, tribos e nações, por amor a Deus. E estão aqui no céu, na presença do Cordeiro. E vieram da onde? O ancião diz, da grande tribulação. Não fique aqui para a grande tribulação, porque o bicho vai ser feio. As pessoas, os vivos vão invejar os mortos. Os vivos vão invejar os mortos. A situação vai ser extremamente... as perseguições são inefáveis, não dá nem para descrever. O que a Bíblia retrata, as perseguições vão aumentar. Então esteja preparado, esteja pronto para isso. E como é que eu me preparo? Buscando a Deus em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. E não vai te faltar paz, não vai te faltar proteção, não vai te faltar provisão. Deus cuida quando você cuida dele, tá? Então cuide de Deus e ele cuida de você. Honra ele e ele te honra. E honra também aqueles que Deus usa para te abençoar. Gálatas 6, tá? Que você possa repartir, né, as coisas que você tem, a sua unção, o seu tempo, a sua oração, os seus recursos, e abençoa aquele que te instrui com a verdade. É bíblico isso, Gálatas 6. Aquele que é instruído na palavra reparte seus bens com aquele que o instrui. Então, vamos colocar isso em prática, tá? Se você tem o chamado, é uma honra poder estar ao seu lado nessa batalha, lado a lado nessa trincheira de fé. Vamos orar uns pelos outros, lembre de orar por nós, interceder por nós. Se quiser, se Deus tocar no seu coração de ser um mantenedor, seja um mantenedor desse ministério. O Pix é o meu e-mail, danielmastral@hotmail.com. E se quiser fazer parte do seminário, guarda a data aí, dia 11/11, temos poucas vagas agora, tá bom? E para ser guardião tem que ter o chamado. O que eu faço ser guardião? Eu recebo um monte de mensagem. Ter o chamado. Tem o chamado, você é bem-vindo. Simples assim, tá bom? E tem 2 seminários online também que você passe informações. Havia uma urgência muito grande, Deus estava cobrando de mim uma urgência muito grande em passar para vocês informações naquele momento. Era estratégico. E muitas pessoas foram abençoadas com essas informações. E hoje o que eu posso fazer, eu estou passando para vocês.
Acorda, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes. Se você dormir, você vai ser pego de surpresa, tá? Que o inimigo vem atacar à noite, sorrateiramente. Né? Amanheceu o dia, era um feriado em Israel, ninguém imaginou um céu bonito, ninguém imaginava as atrocidades. Assim vai ser também. Ele vai vir como ladrão, ele vem de surpresa, tá? Guardem essas palavras, viu? Porque Jesus está voltando. Que você possa trazer alegria ao coração do Pai, que o Pai possa olhar para você e dizer: meu filho, parabéns, minha filha, parabéns, eu tenho muito orgulho, seja bem-vindo ao paraíso, bem-vindo à morada eterna que eu preparei para vocês. Eu vim na frente e preparei morada para vocês. Que privilégio, que honra, né? Então, tá acabando nosso tempo aqui, gente. Estamos indo para casa. Então, passa o melhor. Não dá mais ou menos para Deus. Não dá o resto para Deus. Dá o melhor. Dá o melhor da sua vida, o melhor da sua inteligência, o melhor dos seus recursos, o melhor do seu tempo. Dá o melhor para Deus. Não deixa o resto para Ele. Porque se você deixar o resto para Ele, você vai ficar aqui com todo o resto também. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até semana que vem, gente. Fiquem com Deus.